Olá, estamos de volta com nossos estudos bíblicos e hoje com um tema muito importante. Todos os temas bíblicos são importantes, mas hoje queremos falar sobre o arrebatamento da igreja. Estamos nesse trimestre com temas escatológicos e o arrebatamento da igreja eu sei que é um tema que apaixona todos os verdadeiros cristãos. Primeiro eu quero dizer que há mais de 2000 anos os cristãos que interpretam suas Bíblias literalmente e aguardam o momento em que Jesus Cristo retornará para buscar a sua igreja, retirar a sua igreja deste mundo, eles continuam crendo que assim será. Claro que os incrédulos sempre zombaram dessa expectativa. Mas desde que o Senhor pronunciou as palavras, aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Em João 5,24. Até o presente, não existe um tema que seja mais apaixonante para os cristãos que a chegada desse momento pleno, dessa vida eterna prometida por Cristo, que culminará com aquele grande momento quando ele virá a buscar os seus aqui na terra. A princípio, essa vida eterna é uma possessão imediata e simultânea à conversão. E ao fim, é o destino dos crentes. Nós já temos a vida eterna, porque Jesus disse: aquele que crê em mim e naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Jesus disse: desejo que onde eu estou, estejam comigo também aqueles que me tens dado, para verem a minha glória, a qual me destes, pois que me amastes antes da fundação do mundo. É o texto de João 17:24, na oração sacerdotal de Jesus, uma declaração de Jesus para o Pai, o nosso Deus. Assim que, por estes e outros textos da Bíblia, nós descobrimos que o destino da vida eterna é a casa de Deus, onde Cristo e a igreja estarão por toda a eternidade. O termo arrebatamento deriva da palavra raptus, em latim, que significa arrebatado rapidamente e com força. O termo latino raptus equivale ao mesmo termo grego arpazo, que se traduz por arrebatado, como nós temos em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4 e no versículo 17. Esse evento do arrebatamento refere-se à ocasião em que a igreja do Senhor será arrebatada da terra para encontrar-se com ele nos ares. O arrebatamento, ele abrange apenas os salvos em Cristo. É algo reservado apenas para aqueles que são salvos por Cristo Jesus. Ou seja, por aqueles que já aceitaram a Jesus como seu Senhor e Salvador. Agora, vejamos a posição da igreja e seu arrebatamento. Provavelmente uma das primeiras profecias sobre a segunda vinda de Cristo está no Antigo Testamento, em Deuteronômio, no capítulo 30, do versículo 1 ao versículo 3. Nesta profecia sobre a reunião de Israel novamente em sua terra, se prega que Israel se converterá ao Senhor espiritualmente e que então o Senhor o faria voltar do seu cativeiro. Os salmos
ainda que constituam o livro de adoração do Antigo Testamento, frequentemente se refere à segunda vinda de Cristo, como podemos ver no Salmo 1 e no Salmo 2, conhecido como Salmos Messiânicos. Também a trilogia que é formada pelos Salmos 22, 23 e 24 apresenta a Cristo como o bom pastor que daria a sua vida pelas suas ovelhas. O Salmo 24 descreve de uma forma majestosa isso. Agora, na revelação do Novo Testamento sobre a segunda vinda de Cristo, que se pensava apenas a vinda de Cristo para Israel, para os judeus, aqui no Novo Testamento se introduz um novo fator com a revelação do arrebatamento da igreja. No Antigo Testamento, as predições da primeira e segunda vinda de Cristo se misturam com frequência, como se os profetas tivessem dificuldade para distingui-las. Eu creio que a dificuldade que há até os dias de hoje em separar o arrebatamento da segunda vinda de Cristo, que será depois da grande tribulação, é que no Novo Testamento, devido à terminologia similar para definir a vinda de Cristo pelos seus e a vinda de Cristo com os seus, nem sempre é tão claro qual é o acontecimento que se tem em vista. E em cada caso, se deve chegar a uma decisão sobre a base do contexto. Porque Jesus vem primeiro para os seus, para a igreja, para depois vir com os seus, 7 anos depois, com a igreja. Esse sim, a vinda de Jesus com os seus, é que é a segunda vinda de Cristo, que nós temos muito claro no Antigo Testamento. Mas em toda a Bíblia vamos encontrar dezenas de exemplos sobre a segunda vinda de Cristo à Terra. Tal como nós cremos na primeira vinda de Cristo, a primeira vinda de Jesus, devemos estar totalmente convictos de que Ele voltará como nos tem prometido. Ademais, segundo os analistas bíblicos, as Escrituras que nos fala da segunda vinda de Cristo, ela está 8 vezes a mais do que aquela que fala da primeira vinda. O Novo Testamento, ele tem aproximadamente 318 referências sobre esse acontecimento. E alguém pergunta, mas, pastor Adailton, como será então o arrebatamento ou o rapto da igreja e a segunda vinda de Cristo? Bem, considerando os fatos bíblicos e os acontecimentos diários, notamos que os dias correm tão depressa que muitas vezes nos põe a pensar que talvez Jesus volte antes que terminemos as atividades que nós começamos. Isso pode acontecer porque a Bíblia diz que não sabemos nem o dia nem a hora. Então pode ser a qualquer momento. A volta de Cristo, que seja no arrebatamento ou depois da grande tribulação, é o ponto principal da fé cristã. O texto de Tito, capítulo 2, e o versículo 13 nos diz: aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Lendo o livro de Atos, no capítulo 1, versículo 9 ao versículo 11, quando Jesus está voltando aos céus, depois da ressurreição, e quando ele sobe aos céus e ficam os discípulos olhando para cima,
e que vem 2 anjos que disse: olha, esse mesmo Jesus que dentre vós foi recebido nos céus, há de vir, assim como para o céu o vistes subir. Então, o arrebatamento não é a segunda vinda de Cristo. Ou melhor, a segunda vinda de Cristo se divide em 2 fases. Primeira fase, arrebatamento da igreja. Segunda fase, 7 anos depois, será a vinda de Cristo, que é a sua manifestação literal, visível e corporal. Qual é a diferença então? Primeiro, o arrebatamento é pré-tribulacional, enquanto que a segunda vinda de Cristo é pós-tribulacional. Enquanto que o arrebatamento é uma doutrina do Novo Testamento, que jamais se menciona com detalhes no Antigo Testamento, porque a igreja como tal era um mistério não revelado ainda no Antigo Testamento, como vemos no livro de Efésios, nas palavras do apóstolo Paulo. A segunda vinda de Cristo está firmemente assentada no Antigo Testamento. Nós não devemos então confundir o arrebatamento com segunda vinda de Cristo. Como já citamos, são 2 eventos separados por um período de tempo. Aqueles que espiritualizam as profecias sobre os reinos futuros que existirão sobre a terra, geralmente têm a tendência de misturar as profecias sobre o arrebatamento e as profecias sobre a segunda vinda de Cristo, e considerá-las como se fosse um só evento, o que leva a considerar o arrebatamento da igreja, por aqueles que creem que a vinda de Jesus e arrebatamento é um só evento, é como se a vinda de Cristo fosse pós-tribulacional. Inclusive aqueles que creem, segundo seus pontos de vista, que a igreja não será arrebatada antes da grande tribulação. São os tribulacionistas. Outros creem que a igreja é arrebatada na metade da grande tribulação. São os meso ou mid-tribulacionistas. Mas nós notamos, através da Bíblia, que o arrebatamento ocorrerá quando o Senhor vier para os seus santos. Ele disse: virei outra vez e vos tomarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Na sua vinda, Cristo virá com os seus santos, os quais foram levados para a glória no arrebatamento. A Bíblia disse: então virá o Senhor, meu Deus, e todos os santos com ele. Esses santos quer dizer as pessoas que foram salvas, ressuscitadas e arrebatadas na primeira manifestação de Cristo. O arrebatamento pode acontecer a qualquer momento, enquanto que a vida de Cristo não acontecerá até cerca de 7 anos depois do arrebatamento. O arrebatamento, o Senhor virá de uma forma secreta. A Bíblia disse, na linguagem do apóstolo São Paulo, em um piscar de olhos, em um abrir e fechar de olhos. Então, é algo que ninguém vai ver. Em 1 Coríntios, capítulo 15, o versículo 52, Paulo disse: no momento, no abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos serão ressuscitados incorruptíveis, e nós seremos transformados. Sua vinda, na segunda fase, depois do arrebatamento, depois da grande tribulação, é quando todo olho o verá.
Em Apocalipse, no capítulo 1, o versículo 7 diz: Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. No arrebatamento, ele virá para livrar a igreja. Em 1 Tessalonicenses, no capítulo 1 e o versículo 10 diz: E esperardes dos céus a seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Essa ira vindoura será a grande tribulação. Na segunda vinda, ele virá para livrar Israel. O Salmo 6, 1 ao 4 diz: Volta-te, Senhor, livra a minha alma, salva-me por tua misericórdia. No arrebatamento, ele virá encontrar a sua igreja nos ares, pois se trata do seu povo celestial. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 15 ao 18, diz: Nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, juntamente com ele nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares. Na sua vinda, ele voltará para a terra. Na sua vinda, ele virá e porá os pés sobre o Monte das Oliveiras. É sua vinda para Israel. Como já falamos, porque Israel ainda é o seu povo. No livro do profeta Zacarias, no capítulo 14, versículos 4 e 5 diz: Naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém para o Oriente. Então o texto é muito claro que a vinda de Cristo para a nação de Israel, ou seja, depois da grande tribulação, é totalmente diferente da vinda de Cristo para os santos, para a igreja. Porque no arrebatamento é o próprio Senhor quem reunirá os seus santos, baseado no texto de 1 Tessalonicenses capítulo 4, a partir do versículo 15. Na sua vinda, os ímpios serão tirados do mundo pelos anjos para um julgamento, e os que creem, aqueles que se converteram por meio do Evangelho do Reino, que será pregado durante a grande tribulação, não será pregado pela igreja, porque a igreja não estará aqui. Esses serão deixados para desfrutar a bênção sobre a terra durante o período do milênio. No arrebatamento, ele virá para livrar seus santos. Já falamos. Na sua vinda, ele vem para derramar a sua ira, como está em Apocalipse, capítulo 19, versículo 15. No arrebatamento, ele virá como um noivo para receber sua noiva, a igreja, como está em Mateus capítulo 25, do versículo 6 ao versículo 10. Na sua segunda vinda, ele virá como filho do homem, em juízo sobre aqueles que o rejeitaram. No arrebatamento, ele virá como a estrela da manhã que aparece logo antes do dia raiar. Em Apocalipse capítulo 22, o versículo 16 diz: Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas a favor das igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã.
Na sua vinda ele vem não como a estrela da manhã, mas como o sol da justiça, que é o próprio amanhecer, como está em Malaquias capítulo 4, no versículo 2. Mas para vós, os que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo curas nas suas asas, e vós saireis e saltareis como bezerros da estrebaria. Isso aqui fala da segunda vinda. Ainda podemos observar que as descrições da segunda vinda de Cristo, em todas as passagens, ensinam que sua vinda é pessoal. Isso quer dizer que Cristo, repetimos, vem pessoalmente à terra. O contraste entre o arrebatamento e a segunda vinda é que não há evidência de que no arrebatamento o mundo verá a glória de Cristo, enquanto que na segunda vinda será visível e gloriosa. Agora vem a pergunta: quem será arrebatado? Primeiro, os que creem em Cristo e o seguem, como está em João capítulo 3, do versículo 18 ao 21. Segundo, os que ouviram a palavra e creram. João capítulo 5, do versículo 24 ao versículo 29. Os que confessam a fé em Cristo, baseado em Romanos capítulo 10, do versículo 9 ao versículo 13. Os que amam e creem na vinda de Cristo. Isso inclusive está expresso nas palavras da Santa Ceia. Todas as vezes que comerem esse pão e beberem esse cálice, a morte do Senhor anunciais até que Ele venha. Agora, qual é a segurança, qual é a certeza que nós temos, ou que podemos expressar no arrebatamento? Primeiro, a certeza que vem das parábolas. Em Mateus capítulo 25, temos as parábolas das 10 virgens, que apresenta a segunda vinda como a gloriosa chegada do esposo. A parábola dos 2 servos, de Mateus 24, 45. Ali nós vemos que por 3 vezes se apresenta o verbo vir, sempre com referência ao Senhor. No versículo 46, o seu Senhor quando vier. Depois disse, meu Senhor tarda em vir. E o verso 50, virá o Senhor daquele servo. Segundo, a certeza que vem também das profecias. O significado das profecias, sabemos que elas revelam a profunda sabedoria de Deus e sua maravilhosa presença. Estas fortalecem a nossa fé. As profecias são como a lanterna do Espírito para os dias em que passamos por caminhos escuros. As profecias do Velho Testamento, no livro do profeta Daniel, livro do profeta Zacarias, do profeta Jeremias, do profeta Isaías. Há muitas referências sobre a vinda de Cristo. Profecias no Novo Testamento, o livro de Judas, versículos 14 e 15. Apocalipse capítulo 19, Mateus capítulo 25. Nós temos muitas e muitas referências proféticas no Novo Testamento. Também falamos sobre a certeza que vem das promessas. Eu digo sempre que a Bíblia é um celeiro inesgotável de promessas de Deus para o seu povo. Primeiro, nós temos promessas apresentadas pelos apóstolos. Em 2 Pedro, no capítulo 1, versículo 16, diz: porque não seguimos fábulas engenhosas
quando vos fizemos conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, pois nós fôramos testemunhas oculares de sua majestade. Promessas apresentadas pelos anjos, que já citamos aqui, de Atos capítulo 1, versículo 10 e 11, que vale a pena repetir esse texto. Diz: estando eles, os discípulos, com os olhos fitos no céu, enquanto ele, Jesus, subia, eis que junto deles apareceram 2 varões vestidos de branco, os quais lhes disseram: varões galileus, por que estás assim olhando para o céu? Este Jesus, que dentre vós foi assunto aos céus, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Promessas feitas por Jesus. Nos evangelhos, o Senhor Jesus Cristo, ele deixou bem claro que ele voltaria. A Bíblia, ao concluir o seu texto, no último capítulo, no livro de Apocalipse, ressalta as palavras de Cristo com promessas claras e bem definidas. O capítulo 22, versículo 7 diz: eis que cedo venho. Versículo 20 disse: certamente cedo venho. Agora você pergunta, mas como será esse arrebatamento ou rapto da igreja? Aí nós temos que ir a 1 Tessalonicenses capítulo 4, do versículo 13 ao versículo 18, que é o texto mais claro sobre como será o arrebatamento e a ressurreição dos santos. São Paulo disse: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais, como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos aqueles que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Que palavras confortadoras! O próprio Jesus Cristo descerá dos céus com alarido, com voz de arcanjo, com trombeta de Deus. Uma vez que essa tripla proclamação for feita, todos os cristãos nascidos de novo, que já morreram, receberão novos corpos glorificados. Seus túmulos serão abertos e eles sairão a encontrar Jesus Cristo nos ares. Imediatamente, ou seja, em milésimo de segundos, após isso, os cristãos nascidos de novo, que estiverem vivos, serão tomados nas nuvens para se encontrarem com Jesus. E Paulo encerra o capítulo 4 de 1 Tessalonicenses dizendo: portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Nunca é demais falarmos sobre o arrebatamento da igreja. E, lamentavelmente, com tristeza, eu digo que é uma mensagem que estará ausente de nossos púlpitos.
Eu tenho batido muito nessa tecla. E por isso alguns me chamam de radical. Me dizem que eu sou conservador. Não, eu não sou radical e nem sou conservador. Simplesmente a Bíblia tem verdades que necessitam serem anunciadas. O arrebatamento da igreja, a volta de Cristo, o terror do inferno, essas mensagens estão ausentes de nossos púlpitos. Estamos muito de acordo com a nossa sociedade, com a nossa vidinha aqui na terra. E não queremos ser assustadores, com mensagens que podem assustar aqueles que não irão subir. Conforme nós comentamos, no arrebatamento, Jesus ele vem secretamente para a igreja. Enquanto que na revelação, ou seja, a segunda vinda, ele virá para Israel e as nações em geral. Vamos ver alguns acontecimentos que terão lugar entre essas duas fases da vinda de Jesus. Já vimos que no céu haverá o sinal dos toques de trombeta para a reunião dos fiéis. Isso em 1 Coríntios capítulo 15, versículos 51 e 52 está muito claro também. Antes, Jesus dará ordem com voz de arcanjo, conforme o texto que nós lemos de 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16. Porque o Senhor mesmo descerá do céu com grande brado, à voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Aí nós entendemos que os que estiverem vivos não precederão aqueles que morreram. Paulo é muito claro aqui em 1 Tessalonicenses capítulo 4. Ele nos ensina que os que já morreram, os que já dormiram no Senhor, terão o privilégio no arrebatamento da igreja. Nesse dia Deus dará a ordem para que os anjos, ao soarem a trombeta, vão chamar inicialmente os mortos que em vida entregaram-se a Cristo. E estes ressuscitarão com um corpo incorruptível. Nesse dia se cumprirá a palavra que diz: tragada foi a morte pela vitória. E logo, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados para junto do Senhor nos ares, onde o que era corruptível vai ser revestido de incorruptibilidade. E como os que já morreram, nós teremos um corpo glorioso. Isso é muito estreito para a mente humana entender como será isso. Mas a Bíblia diz que nós somos sepultados em um corpo corruptível e ressuscitaremos em um corpo incorruptível. Alguém me perguntou, mas qual é o propósito então do arrebatamento ou rapto dos santos? Há muitas razões para o arrebatamento. Em primeiro lugar, o arrebatamento é para revivificar os mortos em Cristo. A morte que tem arrancado reis dos seus tronos, criancinhas do seio de suas mães, ela há de sofrer a sua grande derrota. João disse: os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. O apóstolo Paulo disse: os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Jó, centenas de anos antes de Cristo, ele disse: e depois de consumida a minha pele, ainda em minha carne verei a Deus. Ou seja, onde quer que esteja o corpo do cristão, o corpo do santo, quando a trombeta soar, ele
glória a Deus, ressuscitará. Em segundo lugar, nós dizemos que o arrebatamento é para transformar os nossos corpos corruptíveis, como já mencionamos. Paulo disse, o qual transformará nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. João disse, quando ele aparecer, seremos semelhantes a ele. Davi disse, quando acordar estarei satisfeito com a tua semelhança. Em terceiro lugar, o propósito do arrebatamento é para nos revelar a Cristo. Você lembra que na oração sacerdotal de São João, capítulo 17, o versículo 24, Jesus orou dizendo, Pai, aqueles que me destes, quero que, onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória, que me destes. Em quarto lugar, o arrebatamento é para levar os santos aos céus. Em São João 14, versículos 2 e 3, Jesus disse, na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito. Vou preparar-vos lugar, e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. E às vezes eu fecho os olhos e penso, como será os céus? E pensar nas cidades deste mundo, as grandes cidades. Eu pude viajar por alguns países, Nova York, Miami, Rio de Janeiro, e muitas cidades bonitas. Porém, nenhuma delas tem fontes que permanecem. Nenhuma tem muros de jaspe, nem portas de pérola, nem ruas de ouro. Nenhuma delas tem dias sem sol e noites sem lua. Nenhuma delas tem olhos sem lágrimas, nem coração sem dor. Nenhuma delas tem casas sem doença, nem ruas sem hospitais. Nenhuma delas é sem cemitério, sem túmulo. Mas no céu, no céu, tudo isso que nós não encontramos aqui, nós encontraremos ali. Em quinto lugar, eu digo que o arrebatamento é para tirar-nos da tribulação. Como já mencionamos, livrar-nos da ira de Deus que será derramada sobre o mundo depois do arrebatamento. Todos querem saber como é que vai ser isso. Primeiro, sua vinda será espetacular. Ou seja, é o Filho do homem. É o Filho de Deus. Os anjos disseram, esse mesmo Jesus que viste subir, há de vir, como para o céu o viste ir. Sim, meus queridos, é esse mesmo Jesus de quem fala a Bíblia. Esse mesmo Jesus que opera milagres, que cura enfermos, que perdoa pecados. Esse mesmo Jesus que dá vida. Esse Jesus que anda por sobre as águas, que brilha mais que o sol de meio-dia. Esse mesmo Jesus que acalma a tempestade, que desafia o inferno, que conquista a morte e sobe aos céus. Ele disse, eu voltarei. E o que é que vai acontecer com a igreja depois do arrebatamento? A igreja, a terra, vai passar por uma transformação muito grande. Porque na terra haverá a manifestação do anticristo, do falso profeta. Será o início da grande tribulação com as piores catástrofes jamais vistas. Enquanto isso, a igreja passa pelo tribunal de Cristo e entra nas bodas do Cordeiro. Então, meus queridos, depois de saber
como será difícil a vida aqui na terra, depois do arrebatamento da igreja, na grande tribulação aqui na terra, com o corpo humano sendo exposto a grandes doenças, criminalidade, falta de alimento, calor insuportável, desemprego, domínio completo do anticristo, cidades sendo inundadas pelo oceano. Como não vai ser maravilhoso participar do arrebatamento da igreja, sendo nós mesmos a noiva de Cristo, e estar na grande ceia, estar nas bodas do Cordeiro, que será a maior festa já existente. E o Senhor diz: feliz quem é chamado às bodas. Em Apocalipse capítulo 19, versículo 8. E também capítulo 20, no versículo 6. E eu pergunto, será que poderia alguém rejeitar a salvação de Cristo, sabendo de todas essas bênçãos? Eu creio que nós podemos dizer, como em Cantares, capítulo 8, versículo 14: vem depressa, amado meu. Cristo virá para levar a sua igreja, levar os seus santos. Estejamos preparados. Que Deus nos abençoe.